O Metrópole Debate volta para você que tem dúvidas sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode nos ligar ou encaminhar a sua mensagem, que aqui neste espaço nós vamos tirar a sua dúvida. Uma pergunta vem da telespectadora Francimar, da Grande Jurema, no município de Caucaia. Ela disse que sofreu um acidente e estava recebendo auxílio acidente, mas em novembro do ano passado o benefício foi cancelado porque o INSS alegou que a carteira não estava assinada. Ela afirma que sua carteira está assinada, fez perícia e o pedido foi negado. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se ainda tinha direito ao auxílio-doença. Não dá para falar em questões concretas, né? Se você quiser, tiver interesse, pode mandar para a produção o número do benefício, a gente pode responder isso por e-mail ou por outra forma, mas sem saber direito o que está acontecendo, a gente não tem como falar. Essa sugestão para a senhora Francimar encaminhar para a nossa produção os detalhes, o número do processo, e aqui o professor Paulo Bacelar vai tirar a sua dúvida. Dona Maria Cláudia Gomes de Fortaleza, a telespectadora, faz uma pergunta pela cunhada. Ela explica que a cunhada sofreu um acidente há 16 anos, nunca recebeu o DPVAT, apesar de ter acionado um advogado. Ela tem 28 parafusos em uma perna e está sem condições de trabalhar. Quer saber se a cunhada ainda pode receber o DPVAT se acionar a justiça. Essa pergunta não é da sua área, professor, mas veio e eu a encaminho para tirar alguma dúvida. Olha, não tenha dúvida. Geralmente o Tribunal de Justiça ele faz um mutirão lá no Fórum Clóvis BR Vilacqua, exatamente para pagamento de DPVAT. Realmente assim, é lamentável que esse DPVAT que a gente paga, né, quando a gente compra o nosso carro, a gente paga todo ano o seguro, e quando tem que receber, tem essa demora, porque é uma burocracia muito grande. A pessoa às vezes tem que recorrer a um advogado, né, tem um custo com o advogado para poder receber esse DPVAT. Eu sugiro que a pessoa cobre do seu advogado, se você contratou um advogado, cobre dele, porque ele tem que dar as informações. Se ele não estiver dando informações ou prestando conta, a OAB pode representar esse advogado na OAB e você pode procurar outro advogado para dar seguimento, porque precisa aí de uma assessoria técnica de um advogado para você ter direito a ter reconhecido o seu direito. O senhor Marcelo Lopes de Caucaia diz que a tia era casada com um pescador que tinha outra mulher com quem mantinha uma relação estável. Ele quer saber como faz para receber a aposentadoria desse esposo. Ela já recebe um amparo social. Isso impede que ela receba a aposentadoria do esposo falecido, professor? Olha, para que a pessoa receba um amparo social, ela não pode ter uma renda per capita familiar maior do que R$ 169, ou maior igual a 1/4 do salário mínimo, que é R$ 169. Se ela está recebendo o amparo, e ela recebeu o amparo depois que o marido recebeu a aposentadoria, ela pode ter declarado no INSS que estava separada dele, porque como ela não pode ter renda, ela não poderia estar casada com alguém que tinha uma aposentadoria, que entra para a renda dela. Então, ela pode ter declarado que estava separada dele exatamente para ter direito ao LOAS, né? Ao benefício assistencial. E agora, quando ele vinha a falecer, ela não pode agora dizer que era casada com ele, já que ela declarou que estava separada. Então é isso que faz com que os benefícios de pensão por morte não seja reconhecida a esposa, já que ela declarou que estava separada dele, então tem que provar a dependência econômica. Ele deveria estar pagando pelo menos a pensão alimentícia a ela para poder ela ter direito à pensão. Dona Lúcia Ferreira de Maranguape diz que tem problemas de circulação, deu entrada no INSS e o benefício foi negado. Como faz para requerer o benefício? Esse problema de circulação, segundo ela, a impede de trabalhar. Tem 27 anos de carteira assinada, mas neste momento não está pagando o INSS porque está desempregada. Olha, mesmo que você esteja desempregada, não deixe de contribuir. Pelo menos uma vez a cada 6 meses, você pode se cadastrar como segurado facultativo e ficar pagando a cada 6 meses sem deixar de contribuir, porque deixou de contribuir, deixa de ser segurado, e mesmo que esteja doente aí, como a nossa colega, a pessoa pode até estar incapacitada para o trabalho, problema de saúde, mas por ter deixado de contribuir por um período grande, não é mais segurada da Previdência, então não vai ter direito ao benefício, mesmo já tendo contribuído mais de 20 anos. Esse vínculo previdenciário com o INSS é garantido até 1 ano após a demissão do trabalhador? 1 ano ou até 3 anos, Luzano, depende. Mas vamos assim, para facilitar para todo mundo, 1 ano. Não passou de 1 ano, você contribua, mesmo que seja com uma contribuição só,
porque uma contribuição como facultativo te garante uma qualidade de segurado por mais 6 meses. O João Torres de Calcaia diz que tem 28 anos de serviço e trabalha numa atividade perigosa, mas o governo não está colocando essa informação sobre a atividade insalubre que lhe daria direito à aposentadoria especial. O que ele deve fazer? Olha, para ter direito à aposentadoria especial, não precisa informar, o governo precisa informar o INSS. Quem tem que fazer isso é a empresa onde ele trabalha. E tem que entregar um documento chamado PPP. É o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, PPP. Esse PPP que diz se ele está com atividade insalubre ou não. Então o INSS vai analisar o PPP. Então cobre da sua empresa esse documento chamado PPP. O João Pereira, de Fortaleza, conta que teve um acidente com sequelas e está afastado do trabalho. O que poderia fazer para conseguir o benefício de auxílio acidente? Nesse caso, o caminho é a perícia do INSS? Em primeiro lugar, auxílio doença. A partir do auxílio doença, se a sua doença for por causa de um acidente e o acidente tiver sequelas, o próprio médico do INSS vai encaminhar você para ter direito ao auxílio acidente. O telespectador João de Deus de Fortaleza, de 59 anos de idade, conta que contribuiu 20 anos para a Previdência Social. Explica que hoje tem glaucoma e está quase cego, mas com uma perícia para tentar um auxílio doença. Ele pergunta se tem condições de conseguir esse benefício. Ele já fez o certo, né? Agendou um auxílio doença, o médico perito do INSS vai ver. Se é o glaucoma, depende da atividade, Luzano. Se a visão dele é essencial para o trabalho dele, pode ter direito sim ao auxílio doença. O senhor Francisco Edgar, do município de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, pergunta que se trabalhar com carteira assinada até os 45 anos, poderia se aposentar aos 45? Ele explica que tem 30 anos de carteira assinada e paga o sindicato. Pelos cálculos, começou a trabalhar com 15 anos de idade. Ele tem, como rural, paga sindicato? Ele trabalha em uma atividade na qual recolhe a contribuição para o INSS. Se ele tem só 30 anos de contribuição, 30 anos não é possível para se aposentar o homem, somente aos 35. A telespectadora Daiane, ela quer saber, o pai entrou com um pedido de aposentadoria, mas foi negado porque em sua casa já tem 2 aposentadorias. Ele poderia se aposentar por tempo de trabalho, mas os dados referentes a uma das carteiras foram perdidos. O que ela pode fazer? Nesse caso de informações perdidas, não existem os registros do INSS? Foi isso que a gente já conversou aqui. Se tem no sistema do INSS, você não precisa se preocupar. Mas não estando no sistema do INSS, foi porque a empresa não informou. E se a empresa não informou, você tem que ter documento de comprovação. Se você não tiver, aí você pode até ir na Caixa Econômica Federal, pedir a conta vinculada do FGTS, porque também lá vem a relação de empresas que, se ela depositou o FGTS, deve estar lá a empresa que você trabalhou. Faça isso que você pode ver se acha esse documento através da Caixa Econômica. Encerramos mais uma edição do Metrópole Debate pela sua TV Metrópole. A sua pergunta que não foi respondida hoje terá uma resposta na próxima edição do Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. A você, professor Paulo Bacelar, nosso muito obrigado. Obrigado, é sempre uma honra estar aqui com você.